Tá do mesmo jeito. Olá, queridos estudantes da primeira série Goiás-Tec Noturno. Tudo bem, meninos? Espero que vocês estejam bem. Nossa aula hoje de terça-feira, né? Dando continuidade ao que foi iniciado na aula de ontem. Vocês aí, claro, né? Esperando os resultados das nossas últimas provas. Tivemos aí a avaliação em bloco, né? Dessa vez com um novo formato, e espero que vocês tenham saído muito bem aí nas nossas provas. Vocês viram, né? Não é uma prova difícil, a prova estava dentro de tudo que nós trabalhamos aí durante, né, o bimestre, e acredito sim que vocês, né, saíram muito bem nessa avaliação. Uma avaliação que a própria secretaria encaminha para as escolas, né, mas acreditamos sim que os nossos alunos estavam preparados. Meninos, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar, né, com variedades linguísticas. Vamos trabalhar com a variação linguística, conhecer, né, sobre essas variedades. E vamos falar, claro, aí do nosso Brasilzão, né? Um país, né? A nossa nação aí que é tão diversificada. O Brasil, né? Ele é dividido aí nós temos as regiões, certo? E o nosso país temos aí diversos estados, certo? E cada região do nosso país tem a sua cultura, vamos dizer assim, né, a sua particularidade. E o nosso estudo de hoje falará a respeito disso, né, dentro do estudo o quê? Da língua, né, dentro da nossa língua portuguesa. Então, a linguística, né, que é um campo aí da língua, né, ela faz esse estudo relacionado, né, a essa diversidade na comunicação. Então, quando eu falo sobre variação, né, essa variação da língua, essa variedade linguística, eu me refiro, meninos, a diferenças, tá? Que uma mesma língua aí pode apresentar quando ela é utilizada, de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. Então, nós vamos nos basear nisso tudo. Então, vocês veem, né, algumas imagens aqui de acordo com o que eu disse. Essa variedade será em relação às condições sociais, culturais, regionais, né? Vamos aprender sobre isso, tá? De que forma ocorre essa variedade? Então, vamos, né, observar. Quando o professor fala nessa diversidade, né, essa diversidade cultural, ele se refere a uma das principais forças que impulsionam essa variedade linguística. No nosso caso, né, o Brasil, por exemplo, por que ocorre essa diversidade, essa variação enorme, embora se tratando apenas de um único país, né, referindo ao Brasil? Porque nós somos um país aí, né, com diversas culturas, certo? Então, vamos pensar em contexto regional, em um contexto social, em um contexto histórico, tá? Então, veja que cada cultura, né, ela se adapta à língua, ela adapta a língua que é às suas necessidades, aos costumes, né, aos valores, enriquecendo aí essa expressão. Essa riqueza cultural, ela representa uma complexidade de sociedades humanas e contribui aí para diversificar, né, as várias formas da comunicação. Então, agora, primeira série, nós vamos falar um pouquinho, eu trouxe aqui conceitos básicos
dessas diferenças, tá? Como eu disse inicialmente, essa variação, ela ocorre, né, em situações, né, em um contexto regional, em um contexto social, em um contexto histórico, né, e vários outros, e vamos falar agora. Na situação dessa variação regional, certo? Nós vamos pensar nessas formas perceptíveis, né, da variação da língua, tá? No nosso caso aqui, nós temos, por exemplo, o português, né? Nós aqui no Brasil falamos o português, né? O nosso idioma é o português, porém o português do Brasil. Mas há também o português de Portugal, certo? Então ocorre essa variação de acordo com o local, certo? Então veja, né, que ele apresenta aí essas diferenças, né, em relação à pronúncia, ao próprio vocabulário, né, e até mesmo nas estruturas gramaticais, embora estejamos aí falando da língua portuguesa, certo? Mas a variação ocorre porque se trata de Brasil e Portugal, locais diferentes, culturas diferentes, certo? Embora a língua é portuguesa, certo? Temos também, né, as variações sociais. No caso aqui das variações regionais, né, vamos trazer aqui para o nosso contexto. O Brasil, por exemplo, né, nós temos aí os vários estados, né? É bem diferente a cultura lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, com os paulistas, certo? A cultura vamos pensar aqui, do pessoal lá do Maranhão comparado ao pessoal do Pará, certo? E todos são que brasileiros, todos estão aqui no mesmo contexto, tratando-se, né, de Brasil. Mas a cultura é diferente, certo? E essa variação regional, ela vai acontecer na língua, por exemplo, né? Vamos pegar aqui como exemplo a mandioca, né, que nós conhecemos aqui. Em alguns lugares do nosso país, embora se trata aí do mesmo alimento, estou falando do mesmo produto, terá uma outra forma, né? Ela será conhecida com uma outra linguagem dentro da mesma língua, né? Ela receberá outro nome. Nós falamos mandioca, em outros lugares poderá ser aipim, macaxeira, certo? E essa variação, ela ocorre, né, dentro da nossa língua portuguesa. Só um exemplo claro, né, aí para vocês. A variedade social, né, ela, claro, influencia o modo como a língua é utilizada. E nós vamos pensar em pessoas diferentes, de diferentes classes, né, que podem variar aí o seu vocabulário, a sua pronúncia, até mesmo na aplicação das regras gramaticais, né, podem usar aí gírias, sotaques, né, características de diferentes grupos. E aqui, quando eu me refiro a essa variedade social, nós vamos pensar nos diversos grupos que temos na sociedade. E a linguagem utilizada, né, por esses indivíduos irão acontecer de acordo com cada grupo, certo? Vamos pensar nos skatistas, né? Quem são adeptos aí, as pessoas que participam desse grupo, eles têm uma linguagem própria, rola ali, olha só, professora, né? Rola ali uma gíria própria, né? Uma forma de comunicação própria daquele grupo, certo? Depois nós vamos pensar aí em um profissional, ou as pessoas, né, da área técnica, vamos pensar nos policiais. Aquele grupo, né, os advogados, por exemplo, eles têm uma linguagem própria, né, uma linguagem específica ali para aquele grupo, certo? E a questão de entender essa variedade social, né, que o conceito aqui coloca, que, claro, a classe social, ela influencia muito também, porque quanto mais grau de instrução a pessoa tiver, mais conhecimento aí da norma culta, né, ela vai saber utilizar essa linguagem, né, de acordo ali com a situação a qual ela se encontra.
né? O outro tipo que nós temos, né, as variedades etárias, ou vamos dizer variedades históricas, que é a situação da linguagem mudar aí ao longo das gerações. Os mais jovens, eles costumam incorporar, né, novos termos e expressões, enquanto as gerações mais velhas, né, elas preservam formas mais tradicionais. Essa evolução ela acaba refletindo aí em transformações culturais e sociais ao longo do tempo. Quando nós tratamos aqui dessa variedade histórica, nós vamos pensar aqui, claro que no contexto da nossa língua portuguesa, né, essa diversidade, essa transformação, né, que as palavras vão evoluindo com o passar do tempo. Logo, logo eu trago exemplo aqui para vocês. Outra situação que nós vamos falar são as variedades situacionais, como eu disse, né, de acordo aqui com a situação a qual eu me encontro, eu vou utilizar a linguagem adequada, né? Se eu me comunico, por exemplo, estou com a minha mãe, né, em um ambiente familiar, né, onde tem, vamos dizer, eu tenho vínculo com aquelas pessoas, eu tenho liberdade. Então, eu não preciso, né, utilizar essa linguagem tão formal, né? O ambiente, a situação não me pede isso. Diferente, né, de uma audiência, por exemplo, né, de uma conversa, né, com um juiz, enfim, com o diretor aí da sua escola, ou até mesmo com o próprio professor, né, você tem uma forma própria, né, uma forma adequada para se comunicar, certo? Então, quando eu me refiro a isso, estou falando das variedades situacionais. No caso das conversas informais, por exemplo, entre amigos, né, a comunicação ela deve ser o quê? Descontraída, porque a situação pede isso. E isso é o que? É uma adaptação da língua, é uma adaptação linguística, né, para nos comunicarmos de maneiras adequadas ao ambiente. Até porque seria até meio pouco chato, né? Em uma roda de conversa ali com os amigos, né? Uma conversa descontraída e você ali todo formal, né? Então, assim, é entender que para cada local, cada situação, cada ambiente, né? Eu devo me portar de forma adequada. Temos as variedades estilísticas, né, de registro, que é justamente, né, próximo ao que nós falávamos anteriormente. Existem os registros mais formais, no caso dos discursos oficiais, documentos. A linguagem deve ser o quê? De acordo com a gramática normativa, né? A realidade pede isso. E, claro, em uma situação mais informal, uma conversa com amigos, essa comunicação, né, será diferente. Ela não pede que eu siga ali adequadamente a norma padrão, certo? Então, é observar essa questão do estilo, né, dentro da variedade de estilo, ela está se referindo à situação a qual eu me encontro, né, enfim, observar a finalidade daquela comunicação, né, entre o que está ocorrendo, certo? Então, se formos pensar, por exemplo, em textos, né, escritos aí, eu devo adequar o texto à norma padrão, certo? Veja só, a variação linguística, primeira série, como eu disse, né, teremos as situacionais, né, que são aquelas situações que ela vai ser modificada decorrente com o grau de formalidade, de acordo com a circunstância, tá? Depois nós temos as variedades sociais, que são aquelas, né, o ambiente vai desenvolver o que o falante fala, né, de acordo com o ambiente que esse falante se encontra, será a linguagem adequada ali para se comunicar. Depois nós temos, né, as variedades geográficas, que foi a primeira que eu mencionei, né, referido ali à localidade, como muda, né, se formos falar o português do Brasil, o português de Portugal. E no caso das variedades históricas, né, essa mudança linguística aí nos textos escritos, né, das diferentes épocas. Então, quando pensamos nessas variedades, dentro da variação linguística, nós temos as diastráticas,
a diacrônica, as diatópicas e as diafásicas, né? Que seria essas situações que eu apresentei. Quando falamos, né, das diastráticas, né, é referido a essa convivência entre os grupos sociais, né, a linguagem dos advogados, dos surfistas, né, de acordo ali com a situação, né. Depois temos a diacrônica, né, o que seria esse desenvolvimento da história, né, então vamos pensar de acordo ali com a evolução histórica, né, ocorre essa mudança, essa alteração. Depois temos as diatópicas, certo? São essas diferenças regionais, exemplo, o celular do Brasil, em Portugal falas, né, telemóvel. Então, significados iguais, se trata da língua portuguesa, porém, de acordo com a região, né, recebe formas diferentes aí. Então, nós temos, né, as diatópicas, depois temos as diafásicas, né, que é de acordo com o contexto comunicacional, né, de acordo ali com a ocasião, né, a ocasião irá dirigir a forma como a conversa acontece. Então, a variação diacrônica, olha só o exemplo que eu trouxe, o nosso você, primeira série, né? Antigamente, né? Aqui estamos falando da variação histórica, né? Que recebe o nome de diacrônica. Então, nós temos vossa mercê, vós, você mercê, né? Depois o vós mercê, você, até termos hoje, né? O você, que é a nossa realidade atual. Depois seguimos para a variação diatópica, que é pensar nesse contexto de regionalidade. Exemplo, nosso pão francês aqui, né? O nosso pão francês que nós o conhecemos muito bem. Na região norte do país, né, as pessoas o chamam de carequinha. No Rio Grande do Sul chamam de cacetinho. No Ceará, de carioquinha. No interior do Nordeste, pão aguado. Na França, né, pistolet, né, bem próximo a isso. Em Portugal é chamado de carcaça ou cacete, né? Depois no Rio de Janeiro, pão de sal. Pão de sal nós conhecemos, né? Alguns até ainda dizem. Mas assim, nós o chamamos aí de pão francês, o nosso pão, né, francês conhecido. Então, aqui é pensar nessa variação diatópica. A variação diastrática, né, que é pensar nesse contexto social, de acordo, né, com a classe social. Veja essa linguagem. O réu vive de espórtula, tanto que é notória sua cacosmia. Olha só esse linguajar. Não é um linguajar, né, dos médicos, não é um linguajar dos surfistas, de professores, não, né? É um linguajar próprio de um grupo, né? Aqui nós temos, é um linguajar o quê? Jurídico, certo? Então, é entender que quando se fala nessa variação social, variação diastrática, estamos falando da linguagem de determinados grupos. Veja que a mesma ideia, a mesma mensagem passada por um grupo de surfistas seria, né? Oi, rapaz do surf, né? Brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom quando tá batendo aquelas ondas na prainha. Tá show, valeu, brigadão. Veja a diferença, né? Se tratando aí, né, da mesma, para vocês observarem a diferença, né, em uma comunicação ao se tratar de grupos diferentes. A outra situação que nós temos é a variação diafásica, que é aquela, né, de acordo ali com a situação, como nós falamos, né, ela requer que você distinga, faça uma distinção corretamente da linguagem formal, da linguagem informal, observando, né, o momento, o contexto. Então, nós vamos ter uma variação entre a língua falada e a língua escrita, né, entre os gêneros textuais, a diferença, né, de um requerimento de uma carta pessoal. Embora seja um requerimento ou uma carta pessoal, ambos na forma escrita,
né? Mas a carta pessoal, dependendo ali, eu vou mandar para minha mãe, para o meu tio, né? A intimidade que eu tenho com eles faz, né, com que eu utilize naquela comunicação ali, né, uma situação mais informal, embora na escrita. Diferente, né, de um documento, como um requerimento, um ofício, né? A linguagem deve ser padrão, né? Deve ser a norma culta. Então, é observar, né, o contexto, a finalidade ali, né, do que eu estou propondo. Certo, meninos? Então, essa aí foi a nossa aula sobre variedade linguística. Tenho aqui alguns exemplos, mas nosso tempo é curto. Vocês, a partir de agora, né, aí nas nossas páginas, a partir da página 46, primeira série, ela começa, né, a trabalhar sobre variedade linguística. Então, nós vamos, neste momento, né, responder as atividades aí das páginas 46 a 48, tá bem? Relacionada aí ao conteúdo trabalhado na aula de hoje, certinho? Então, espero que vocês tenham, né, aprendido. No caso de dúvidas, o professor pode colocar lá no Google Sala de Aula, certo? Na próxima aula a gente traz mais um pouquinho aqui, exemplifica e vamos clareando, né, aí na cabecinha de vocês. É um conteúdo muito importante, tá? Variedades linguísticas, vestibular, Enem, sempre cobra muito. E vocês, por serem ensino médio, né, é bom que vocês saibam discernir muito bem, entender muito bem o que é uma variedade linguística, entender, né, as situações dessas variedades quanto à regionalidade, a situação social, tá? Entender todas elas aí para sair bem, né, no que vocês se proporem, nas avaliações externas, nas outras avaliações e provas que vocês farão aí durante a vida de vocês. Ok, primeira série? Então, espero que vocês, né, tenham aí uma excelente noite, ótimas aulas aí para vocês. Estou aguardando aí vocês no chat, comentando sobre a nossa aula. Deem o feedback aí, tá, para nós. E, claro, aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Até a próxima.